padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Estamos juntos para proclamar a palavra e dela amorosamente nos fazermos ouvintes, para que, interpelados, nós possamos seguir na direção do amor de Deus. O amor de Deus nos interpela e nos impele. E aqui lembro de Guilherme de Saint-Thierry, quando fala sobre a contemplação de Deus, um abade, comenta: foi assim que fizeste, tu nos amaste primeiro. Lembrando a primeira carta de São João, no capítulo 4, versículo 19, como anuncia e proclama o servo do amor, que é João. Foi precisamente assim, tu nos amaste primeiro, para que pudéssemos te amar. Não porque tivesses necessidade do nosso amor, mas porque só te amando poderemos chegar ao fim para o qual nos havia criado. Meu irmão, minha irmã, por isso Deus, que muitas vezes e de muitos modos falou outrora aos nossos pais, pelos profetas, nestes dias, lembra-nos a carta aos Hebreus, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, o Verbo. Por ele foram criados os céus e pelo sopro de seus lábios as estrelas. Lembremos-nos do Salmo 32. Falar por meio do Filho foi como manifestar com toda clareza quanto e como Deus nos ama. Por isso ele não poupou o seu Filho, mas nos deu por amor de nós todos, aquele que nos amou e ofereceu-se a si mesmo em sacrifício por nós. Este é o Verbo, Senhor, Cristo Jesus, a palavra onipotente que nos envia, a palavra onipotente que vem a nós enviada pelo Pai. Essa palavra, enquanto um profundo silêncio envolvia todas as coisas, o profundo silêncio do erro se lança do trono de Deus, para vencer inexoravelmente o pecado e trazer-nos a doçura do amor de Deus. E tudo o que fez, tudo o que disse na terra, até os opróbrios que suportou, os escarros e as bofetadas, a cruz e o sepulcro, em tudo nos falavas no Filho, Deus, para suscitar e despertar em nós o amor e despertar o amor nosso por Deus. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. E disse: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Amado irmão, amada irmã, esta passagem é emocionante, tocante na vida do Mestre. Quando olha a cidade referência, Jerusalém, dela se aproximando, chora. Por que chora? Chora exatamente porque aquela cidade, o jeito do povo viver, na vida particular de cada um e de cada família, era um jeito que estava de costas para a verdade, para o bem, incapaz de reconhecer e de se deixar interpelar pela força do amor de Deus. Um risco para a nossa cidade, para o nosso bairro, para a nossa casa, para o nosso ambiente de trabalho. Por isso o Senhor, chorando, diz: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Esta é a compreensão fundamental da paz de que tanto precisamos e que procuramos loucamente, porque nos faz falta. Viver em paz é terrível. Agora, porém, disse o Senhor, está escondido isso aos teus olhos. Não que Deus esconda, mas exatamente porque os olhos enxergam outras coisas. Os interesses vão noutras direções. Mas o Senhor diz, comentando: dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Esmagarão a ti e teus filhos, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Meu irmão, minha irmã, este é o nosso desafio,
O desafio de crescermos nessa consciência bonita da presença de Deus, para não perdermos o rumo, para não escolhermos direções equivocadas, para sermos capazes de ser uma presença amorosa, simples, humilde, mas de qualidade, impulsionando na direção da vida e do amor. São Gregório de Nissa, comentando sobre o Cântico dos Cânticos, diz: onde apacentas, ó bom pastor, que carregas nos ombros todo o rebanho. É isso que nós somos chamados a compreender, pois uma é a ovelha, a natureza humana que ele coloca nos ombros. Por isso ele diz o que devemos dizer: mostra-me o lugar da quietude, leva-me à erva boa e nutritiva, chama-me pelo nome, e assim eu que sou ovelha ouvirei tua voz, e por causa de tua voz dá-me a vida eterna. Mostra-me a mim o amado de minha alma. E é verdade quando ele diz, São Gregório de Nissa, como não te amar a ti que amaste minha alma, embora ainda manchada a tal ponto que desse a vida pelas ovelhas que apacentas? Impossível imaginar maior amor que o trocar tua vida por minha salvação. É assim, compreendendo e experimentando, que nossos olhos se abrem e volta a luz que nos faz capazes de compreender o segredo bonito e transformador do amor de Deus revelado em Cristo por nós. Como Maria, e unidos a ela em oração, supliquemos a graça de ver e de compreender, para darmos à nossa vida o rumo da nossa condição de filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira